Bom dia a todos, a mídia em geral, aos parlamentares, aos brasileiros, mediante o andamento da PEC número 18, né, que deu votação lá na Comissão de Constituição e Justiça, deu favorável, né, mais um andamento, mais um passo, né, da PEC, né, com 43 votos, se não me engano, e 23 contra e tudo, ela foi aprovada, né, para mais um passo, né. Espero que ela não seja concretizada. É o meu modo de pensar, porque não resolve os problemas da insegurança no Brasil. Nada a ver. Não é eu que estou dizendo, né? São autoridades, são delegados que lidam constantemente com a insegurança no Brasil. Governo Caiado, né? Autoridades, né? Que têm um confronto interno diretamente com as milícias e tal. E com essas pessoas que entendido no assunto e tal, que até criticaram um pouquinho dessa PEC, que ela foi feita mais é, em quatro paredes, posso dizer assim, né? Mas ela está tramitando. E mediante as situações a gente nos aborrece, porque muitos parlamentares defendem essa PEC, coisa que não vai resolver absolutamente nada, vai causar mais conflito entre os órgãos de segurança pública estadual e federal. Mas eu não quero entrar muito em detalhe dessa situação, mas eu quero focar no assunto, logicamente, da, da inclusão, né, da Polícia Ferroviária Federal, que está na Constituição, e o presidente se esconde, é muito feito o chefe do executivo se esconder, entendeu? Mediante a postura dele em 2009, que o mesmo disse em vídeo já postado em rede nacional, até saindo no Jornal do Globo, que o colega, né, policial ferroviário federal Isaías Cardoso, né, cobrou do presidente. 2009 o mesmo disse que estava quase tudo certo, faltava detalhes na AGU e no planejamento. E se passaram 16 anos e nada. Só foge pela tangente. Isso foi cobrado recentemente no estado do Rio de Janeiro, no qual foi inaugurar rodovias. E o mesmo ficou em situação difícil e se esquivou e se esquiva até a presente data. Foge da responsabilidade. Aí eu pergunto, que me desculpe os apoiadores do Lula, Bolsonaro, que não tem cunho político algum. Simplesmente eu estou cobrando um direito constitucional. Eu estou cobrando que cumpra um decreto imperial 641 ativo. Ativo. E até a presente data, o presidente Lula, vamos ser objetivo, foge da responsabilidade. Volto a dizer, no artigo 84 da Constituição, cabe o chefe do executivo regulamentar as leis da Constituição Federal. E o mesmo não fez, crime de responsabilidade. Aí eu pergunto, cadê o STF? Cadê as autoridades, Polícia Federal, seja o que for? Ninguém toma postura nenhuma. E esse decreto já foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. São 37 anos, senhores. Está lá. Já foi recepcionado procurador federal, uma autoridade. E eu não posso dizer nada, mas a autoridade, Marco Antônio da Silva Costa, o procurador federal de Pernambuco, ele dá uma aula. É um expert, um professor na história da polícia dos caminhos de ferro. E mesmo ele passando toda a expertise, né? Dá para até me lembrar quem que eu estou se referindo. As autoridades não acatam o conhecimento. Ele está representando o Ministério Público Federal no ACP de Pernambuco, que agora, né, ganhando na primeira instância, depois perdendo na segunda, foi para o STF. Está no STF com a doutora Carmen Lúcia, ministra Carmen Lúcia, que agora ela vai analisar, acredito que ela
um profissional exemplar que vai ter carinho e ver realmente os nossos direitos constitucionais, acatar o Decreto Imperial 641, está em ativo. Mesmo com esses fatores todos, nós tivemos um departamento, né, da Polícia Ferroviária Federal em Brasília. A Dilma, ex-presidente Dilma, sancionou, reconheceu os policiais ferroviários federais. E depois foi, né, dado inconstitucionalidade. Entrou um ADI que não chegou ao fim da sua apuração para quem se sentia ameaçado e entrar na justiça. Isso que ocorre. Então, eu volto a frisar, os policiais ferroviários federais foram muito prejudicados no período das privatizações. Eu sempre tenho que focar isso, tem vídeos, tem comprovação. Doutor Ivete comprovou que foi falsidade ideológica no segundo mandato do presidente Lula, que o mesmo logicamente instruiu o Ministério dos Transportes para falar que não existia policiamento na extinta rede. Lógico que foi instruído. E foi comprovado e não se tomou postura alguma. Outro vídeo, né, do secretário nacional de Segurança Pública Federal, também em Brasília, no segundo mandato, né, Dr. Balistrelli, falou que já estava quase tudo certo, já tinha armamento, já tinha tudo o material para a gente, né, atuar as ferrovias do Brasil. E mediante essas posturas dessas autoridades todas, o presidente Lula se esconde. É vergonhoso. Agora, com esse andamento dessa PEC, o ministro simplesmente liga, é um vergonhoso, um chefe do STF, né? Agora que ele já aposentou, ele tinha que aposentar, viajar, curtir a vida. Não, agora está lá para nos atrapalhar também, servir de assessor pode-se dizer assessor do presidente Lula, entendeu? Faz tudo que o presidente Lula exige, o capacho do presidente Lula. Infelizmente, a realidade parece, uma pessoa culta, conhecedor de leis, e fala assim, não, como esteve lá com a deputada federal Laura Carneiro, mesmo falou, não, vocês têm que, o parlamento, né, vocês deputados que tem que correr atrás para ser reconhecida a polícia dos caminhos de ferro. Um absurdo, senhor ministro, fala uma besteira dessa, é verdade. Está lá o Decreto Imperial 641, como o senhor pode dizer isso? Passamos por concurso, exigência de segundo grau, exigência de ter passado uma das Forças Armadas do Brasil, recebemos carteira de polícia, trabalhamos armado, fardado, com viaturas credenciadas. Como pode dizer que não existia Polícia Ferroviária Federal? Nossa co-irmã, eu sempre tenho que frisar, Polícia Rodoviária Federal eram seletistas, eram chefiados por DNR, a maioria não passou por concurso. E tinha uma DI também, sequer foi julgada, nem vai ser julgada. Agora o governo procura se promover com a Rodoviária Federal. Aí o diretor-geral Marco Antônio Fernandes fala usar expertise para atuar nas ferrovias e hidrovias. Está querendo, igual as deputadas federal falou, está querendo engolir as outras polícias. É a realidade dos fatos, e a realidade tem que ser dita. Não tem profissional quantitativo para atuar nas rodovias e quer aumentar a responsabilidade nas ferrovias, que não tem experiência alguma para atuar nas ferrovias e ainda mais hidrovias. O ministro dá recursos e tal, deu 3 aviões, diz que não vai resolver o problema. Está mais que óbvio. E o governo quer se promover. E que se mudar logotipo de Polícia Viária Federal, é 200 e tantos milhões de prejuízo para mudar o logotipo das viaturas e demais. Então é por isso que com certos fatores que eu estou aqui para cobrar
das autoridades. Se os seus parlamentares são de acordo com a criação dessa PEC, tem que analisar tudo, principalmente o decreto imperial 641, a polícia dos caminhos de ferro, deixando de lado, tirar da Constituição, um decreto imperial da maior autoridade equivalente ao presidente atual. O imperador Dom Pedro II já criou a polícia dos caminhos de ferro. São 9 decretos que estão lá. Medidas provisórias, 9 medidas, planejamentos, diversos planejamentos no próprio governo Lula. E o mesmo foge da responsabilidade. É muito feio para uma autoridade. Os colegas, o Wilson da Bahia, que foi um dos promissores, uma das pessoas que tiveram na CP de Pernambuco, a ação civil pública que abriu a CP de Pernambuco. O Wilson foi de cadeira de roda, comoveu ao Ministério Público e ao Procurador Federal Marco Antônio da Silva da Costa. Teve lá, foi alvejado na mão e na cabeça, quase morreu, nem sequer o governo do apoio. E que Deus o tenha, o mesmo, se os senhores não sabem, partiu, sem ver os sonhos concretizados. Esse é um deles, são diversos que deram a vida pelas ferrovias e não há sensibilidade do presidente. Nordestinos, ele era de Pernambuco. Wilson, desculpa, era de Pernambuco, não era da Bahia não, de Pernambuco. Dessa região que muitos passam por dificuldades e o presidente procura se promover. As ferrovias estão abandonadas, estão sendo saqueadas, tudo patrimônio da União. As ferrovias, o marco regulatório não está surtindo aquele efeito. Muitas a leste-oeste aí estava parada a construção. Transnordestina estava parada também. Faz propagandas aí que está tudo andando com rapidez. Muito pelo contrário. Muitos trechos ferroviários estão sendo devolvidos. E a multa, diz o governo que surge multa, né? E essas multas, as próprias concessionárias querem né, usar essas multas, né, para si próprio, para melhorar as vias férreas. É um absurdo. Os containers entram facilidade para ser vistoriado, as fronteiras estão abertas, passa de tudo, armamento, drogas. Aí fica falando que realmente crime organizado tá tendo estrutura toda. Não, logicamente, as fronteiras estão abertas. Ele só não quer ver quem quer desviar do assunto. Aí, governo Lula, vai uma crítica realmente. Cabe a gente puxar por um lado. Por quê? A falta de atitude do presidente Lula, que está mais preocupado em resolver o golpe político, a tentativa de golpe, no dia 8 de janeiro, que está lá querendo, de qualquer forma, que seja julgado. É uma perseguição política. E eu não tenho cunho político não, sabe? Nem direita ou esquerda. Se fizeram errado, tem que pagar sim. Entendeu? Mas só que é o seguinte, a prioridade é perseguir as pessoas. E é uma perseguição com nossos policiais ferroviários federais, sim, que foge da responsabilidade. E eu estou sendo objetivo, tem que falar realmente o que ocorre. A pessoa que depredou o relógio lá e tudo mais, um juiz liberou ele. Aí vai o ministro Alexandre, né? Vai lá, revoga tudo, mas não, tem que cumprir, preso, fechado. Né? O cara fez errado, sim, mas o que se refere ao governo, o crime, aí o ministro Alexandre Moraes, né? Instruído pelo executivo, né? Não precisa nem dizer quem, vai lá, toma, vamos prender o rapaz. O rapaz fez errado? Sim, cumpra, mas não precisa
esse tempo todo trancafiado. Tem que pagar? Tem. Parece que esse relógio tem mais valor do que os policiais ferroviários federais da época do Império. É o que eu sou realmente. É a verdade. Por que não se resolve? São 173 anos, presidente Lula. 173 anos, até presidente. Época do Império, a polícia mais antiga do Brasil. E não se resolve. Agora quer resolver o golpe, tentativa de golpe. Né? Agora que vai para o STF, Ação Civil Pública de Pernambuco. Um absurdo, deixa por última hora. E mediante, fica muito difícil a nossa situação. Mediante, eu não tenho vergonha nenhuma de colocar a minha cara. Mesmo que a gente não consiga êxito, eu estou lutando, eu vou lutar pelo meu ideal. Que eu acho que a gente ser honesto, honestidade vem de berço. Sou presidente Lula, sou lá do Nordeste, de Pernambuco. Tem muitos colegas lá da minha área, Augusto Lima, tem fotos ao seu lado que o senhor não está honrando os seus irmãos de região aí, de Pernambuco. As ferrovias clamam por policiamento. Os rodoviários, se for assumir as rodovias, não vão fazer, só vão atender as ocorrências, que eu canso de frisar. Ainda mais hidrovias. Então vai aí mais manifesta indignação desse governo. Volto a dizer, que me desculpe os apoiadores de Bolsonaro ou os apoiadores de Lula. Ambos não têm cunho político. Eu estou reivindicando, só reivindicando um direito constitucional. Ok? Vai um bom dia, fique com Deus, tamo junto.